3 jogos hoje na sequência da 37ª rodada, penúltima da Série B. Daqui a pouco, às 7 horas, em Brusque, tem Brusque e Operário. Em 14º lugar, com 44 pontos, o Brusque ainda corre risco de rebaixamento. O Operário tem 45, está em 12º. Em São Januário, tem Vasco e Remo. O Vasco já está só passeando, está com 48. Já o Remo é o primeiro time fora do Z4 com 41. E às 9h30, em Goiânia, tem Vila Nova e Londrina. O Vila é o 13º com 45 e o Londrina é o primeiro time do Z4 com 41. Disse isso tudo para chamar Samuel Venâncio ao vivo, diretamente de Confins, no desembarque do Cruzeiro, porque o Cruzeiro ainda precisa de um secadorzinho hoje para ficar tranquilo na última rodada, né, Samuca? Boa noite. Com certeza, Léo. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do bate-bola, confirmando 6h43, até para ter a despedida para o Sobis, a despedida para o Ariel Cabral, que vai completar contra o Náutico o jogo de número 200, gringo que mais vestiu a camisa. Então, o Cruzeiro trabalha para isso, mas claro, tem que esperar esta rodada. 3 jogos, não é possível que vai dar tudo errado, misericórdia. Então, o secador ligado, tem também a Ponte Preta, que vai jogar, não hoje, mas na sequência da rodada, contra o Confiança. Então, desses 3 resultados, um tem que acontecer. Ou o Londrina não vencer o Vila, esse jogo fora de casa, ou o Remo não vencer o Vasco, ou a Ponte perder para o Confiança, Confiança que joga a última carta dele nesta reta final de Série B, para tentar ainda se manter na competição em 2022. Mas os jogadores desembarcaram agora há pouco aqui em Confins, estão liberados, porque sábado e domingo folga, e a reapresentação na segunda-feira na Toca da Raposa 2, e como eu disse, dependendo aí deste dia do jogo, se esta partida não valer mais nada, tem tudo para acontecer na sexta-feira no Mineirão, provavelmente à noite. A CBF ainda vai confirmar, mas repito, tem que depender desta rodada, que ainda foi só o primeiro jogo do Cruzeiro, o empate com a equipe do Sampaio Correia. Mas o planejamento segue, o Cruzeiro já acertou a renovação do Fábio, por exemplo, o Sobis e Ariel Cabral estão fora, o Sobis aposentado, o Ariel Cabral ainda, mas não fica no Cruzeiro, contratos estão sendo estudados, mas o Cruzeiro tem também pontos importantes para definir. Por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo ontem, ele deu todos os indícios de que tá para ficar no Cruzeiro, para renovar mesmo o contrato. Tem uma coisa ou outra, falou do transfer ban, a diretoria do Cruzeiro tenta resolver esta punição ou estas punições, porque o Cruzeiro tem que pagar o defensor do Uruguai, a questão do Arrascaeta, tem que pagar o Mazatlán do México, a questão do Riascos, isso tudo aí passa de 13 milhões de reais, então o Cruzeiro terá que fazer este movimento para contratar, porque senão vai ficar difícil o planejamento e também, claro, a permanência do técnico Vanderlei Luxemburgo. E a questão também de quem será o diretor de futebol. Não é segredo para ninguém, trouxemos até a informação ontem, o Cruzeiro voltou a ter conversas com o Alexandre Matos, que está na mira do Vasco da Gama também, o Vasco passando por um processo de reformulação. Então, isso tudo vai caminhar para definir o planejamento de 2022. Então, muita coisa tem que acontecer, até Léo Figueiredo, como disse o Vanderlei, para não deixar para o final, para começar a montar time em janeiro, com todo mundo contratando e achando jogador no mercado. O Cruzeiro vai ter que acelerar agora nesta reta final de Série B, nesta reta final de novembro, para não sair totalmente atrás de outros times que vão disputar também a Série B do Campeonato Brasileiro, né, Léo? Ô Samuel Venâncio, eu não gostei nada do jogo ontem, principalmente do segundo tempo, achei até bastante constrangedor a forma com que o Cruzeiro, com todo o direito, e o Sampaio também, de administrar, mas um chute a gol do Cruzeiro, nenhum chute do Sampaio, enfim. Mas o que de melhor eu vi ontem, Alexandre Simões, foi a entrevista coletiva do Vanderlei Luxemburgo, que não poupou e não ficou fazendo onda nem nada. Ele falou, olha, se não pagar o transfer ban, não tem como andar. Então a coisa mais importante que o Cruzeiro tem que fazer é pagar esse transfer ban para tentar reformular o time, para ter um time melhor no ano que vem. E acaba dando uma pressionada também na diretoria, porque já era para o Cruzeiro estar estudando, contratando, Simões, saindo na frente,
porque não pode gastar muito dinheiro. Pois é, exatamente, Léo. Um abraço, Samuel. E tem um outro aspecto, Léo, e é ligado à área financeira também, e infelizmente o noticiário do Cruzeiro é recheado disso. Esses 2 últimos jogos fora de casa, contra Vitória e Sampaio Correia, né? O Cruzeiro tem uma partida no Mineirão ainda. No jogo contra o Brusque, arrecadou líquido R$600 mil. É um dinheiro importante para o clube. Eu acho que deu uma diminuída, porque o torcedor ficou muito decepcionado com a goleada em Salvador e aquele jogo de ontem. O empate pode ter sido bom para os dois, mas fica aquela sensação assim de jogar para baixo, e é muito importante para o Cruzeiro que o torcedor vá a esse jogo final contra o Náutico, porque o clube, principalmente em 2022, vai depender demais da renda das suas partidas como mandante, Léo. Samuel Venâncio, ontem a gente conversava isso ainda na jornada, né, no pós-jogo, de que por mais que o time não esteja ajudando, que os resultados não vieram, o torcedor que não abandona o time pode dar mais essa demonstração de carinho, de ajuda, inclusive financeira, para esse jogo contra o Náutico, para pelo menos encerrar com dignidade esse ano de 2021, né, Samuca? Exato, e com um preço bacana, eu não tenho dúvida que o torcedor do Cruzeiro vai comparecer, até como a gente já falou também, a despedida do Sobis, que é um cara que o torcedor, por mais que neste 2021 o Sobis tenha tido muita dificuldade e não conseguiu demonstrar aquilo que ele tinha demonstrado na Série B mesmo, de 2020, com a camisa do Cruzeiro, mas tendo uma despedida, claro, acho que o principal não precisa nem do empate com o Náutico, então isso pode fazer aquele movimento de festa, porque se der tudo errado na rodada e precisar de empatar com o Náutico, aí não tem como nem pensar em festa. Aí o torcedor vai ter que apoiar mesmo o time para não ir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas quem estiver ouvindo aí já bate na madeira para espantar qualquer possibilidade disso. E vamos secar aí a turma na rodada que ainda vai terminar esta 37 da Série B. Sobre essa questão de renda, se lota o Mineirão com um preço bacana, o Simões falou aí, se não me engano, contra o Brusque foram mais de R$600 mil de renda líquida. Se lota contra o Náutico, é renda aí de R$1 milhão. Isso aí já paga a folha administrativa, por exemplo. Se bem que hoje a gente trouxe a informação mais cedo, com o Guilherme Pio, Cruzeiro começou a pagar a folha administrativa, aí envolve futebol de base e futebol feminino, funcionários da sede administrativa, clubes sociais, Toca 1 e Toca 2. Esse pessoal recebeu a folha de outubro, que venceu no 5º dia útil do mês de novembro. Então a expectativa é de que nos próximos dias o Cruzeiro pague também o elenco profissional. Ontem, o Léo Figueiredo até comentou, o cartão amarelo que levou o Thiago foi o terceiro dele, vai ter férias aí de forma antecipada, e o Marcelo Moreno volta a ficar à disposição para esta última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Moreno, que tem 9 gols, artilheiro isolado das eliminatórias sul-americanas, e ele, então, voltando, deve até ser titular. O pessoal pede uma chance para o Zé Eduardo. O Luxemburgo ontem falou que tem jogadores à frente dele para receber oportunidade, e que o Zé também teve um ano muito difícil, teve problema de saúde, aquela alteração cardíaca identificada, então ficou um pouco para trás. Quem sabe nesse último jogo também ele receba alguns minutos aí para pelo menos atuar diante da equipe do Náutico. É o Cruzeiro então, de volta depois do duelo contra o Sampaio, sábado e domingo folga, reapresentação na segunda, esperando o que vai acontecer na rodada para planejar o último jogo da Série B diante do Náutico, e esta partida podendo ser antecipada. Eu vou ficar acompanhando essa rodada de plantão, seu Léo Figueiredo. É a missão desta sexta-feira. Sextou na Série B, viu, seu Léo?